E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Mais um sábado à noite de investigação. E prepare já o seu café, o seu bloco de anotações, ou um caderno, a sua Bíblia, porque o tema de hoje é sobre um tema escatológico. É um tema, é um tema teológico bíblico sobre a localização exata da reconstrução do terceiro templo de Jerusalém. Eu sei que tem muitos vídeos no YouTube sobre este tema, mas nenhum com uma inteira profundidade dos estudos referentes ao local exato do templo. De primeira mão, trago para vocês que é algo excepcional, pessoal. É um aprendizado que só mesmo é dado através do Espírito de Deus. Se não for um direcionamento de Deus, de Jesus, para este estudo, não é possível chegar a um entendimento. Tá certo, pessoal? Então, sejam muito bem-vindos. Eu, eu espero que vocês já estejam com a Bíblia, com a sua Bíblia, com seu caderno, com seu marcador de texto já é reservado para iniciarmos. Então, o tema de hoje é sobre o local exato do Templo de Jerusalém. Eu tenho um programa, se alguém aí de vocês já me acompanhou desde o vídeo passado, eu tenho um software, um programa que ele analisa PDFs, analisa PDFs, textos em PDFs, e através dessa análise podemos chegar à conclusão, né, do que procuramos. Vocês vão entender quando eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui o software. O software é esse aqui. Daqui a pouco eu mostro para vocês aonde vocês podem baixar esse software, né? Se vocês quiserem, é um software gratuito e vocês podem baixar. Quem quiser usar para estudos bíblicos, eu aconselho, né? É muito bom. É claro que tem softwares, né? Tem programas hoje que simulam a Bíblia tanto no celular como no computador, que simulam de uma forma boa, né, para estudos bíblicos. Eu confesso para vocês que eu não fico muito à vontade estudando né, pela Bíblia, com um programa, com um aplicativo de celular, né? Eu não me sinto muito à vontade ali para estudar pelo celular, né? Mas essa é uma situação particular minha. Eu prefiro assim, se não for no computador, né? Eu prefiro pela palavra mesmo, a palavra propriamente dita. A Bíblia, no caso, nas mãos, né? Então, é, então, como eu falei para vocês, o estudo de hoje é sobre o local exato da reconstrução do terceiro templo de Jerusalém. Por que eu escolhi este tema? Por que eu escolhi este tema?
porque eu não vou mencionar nomes, mas eu já vi propagandas, estudos pelo YouTube, mencionando, usando o texto bíblico que fala realmente sobre a reconstrução do terceiro templo de Salomão. Vocês vão já entender quando eu mostrar aqui. Eles usam o texto que se refere a 2 Tessalonicenses, se eu não me engano, 2, sobre o mistério da iniquidade, né? Acho que vocês têm a noção do que eu estou falando, se vocês estiverem aí com a Bíblia nas mãos, né? Ou no seu computador, se vocês estiverem me acompanhando pelo computador ou pelo celular, vocês podem abrir lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e vou já verificar aqui o versículo. Deixa logo abrir aqui a Bíblia. Ela é em PDF, pessoal, essa daqui, porque o programa ele só analisa em PDFs. Então, deixa eu buscar, que está na minha área de trabalho, e eu já separei aqui o estudo do Domo da Rocha. Aqui, estudo do Domo da Rocha. Vou abrir aqui para vocês. Então, é esse PDF aqui, pessoal. Ela é Almeida Revista e atualizada. Ela é Almeida Revista e atualizada, e também tem duas versões ela. Almeida Revista e atualizada e Almeida Revista e corrigida. Uma fica ao lado da outra. Então, o texto que vai ser de texto base para esse estudo é 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Deixa eu colocar aqui, pessoal, para o programa logo ir, o software ir logo procurar. Tessalonicenses. Acho que é assim. Vamos ver se eu escrevi certo. Se escrever certo, ele vai me retornar o capítulo. Se eu escrever errado, vai dar um erro aqui. Então, esse estudo ele é muito bom, pessoal, porque, olha, eu errei alguma coisa aqui, porque eu tenho que colocar para mim, porque eu posso ir passando de página assim, ó, posso ir passando de página, só que fica muito ruim. Deixa eu ver aqui, eu posso ir por aqui, 2090. Vamos ver aqui se vai abrir lá, 2090. Esse daqui é a página, pessoal. Então vamos ver se vai dar certo lá, se vai abrir lá em 2 Tessalonicenses. Se abrir já vai ficar legal. Vamos ver. Ele demora um pouco porque ele vai analisando, né? Ele vai analisando e abriu, pessoal. Aqui a página, ó, tá aqui, ó. Que fica a página, e eu clicando aqui, né? Aí ele vai lá, ó. Exatamente. Deixa eu apagar essa marcação aqui, ó. Segunda Epístola de Tessalonicenses. É essa aqui mesmo. Então, tá. Falando um pouco dessa onde vai ser o estudo como base, né? Ela é Almeida Revista Atualizada, esse lado direito aqui, lado esquerdo, e esse lado direito aqui é Almeida Revista Corrigida. Então eu tenho as duas versões aqui, né? Dá para
para que eu compare, né, as duas. Mas geralmente eu só uso uma versão. Eu gosto mais dessa versão Almeida Revista Atualizada. Deixa eu logo ir lá para o texto. Aqui. Tá aqui. É aqui, pessoal. Então ele é capítulo 1. Deixa eu ver. Deixa eu voltar rapidinho aqui. É capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo. Não, é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 1 a 6. Não, de 1 a 8. É. De 1 a 8. 1 a 8. Que fala o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Esse texto aqui, pessoal, ele parece ser algo que fala sobre o iníquo, né? A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Então eu vou fazer uma breve leitura aqui rápida para vocês, para que vocês entendam que existe um significado no texto original que dá outro sentido, o sentido mais original para essa passagem bíblica aqui. Vocês vão entender que esse tema aqui, ele é muito importante para quem aguarda a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus e a reconstrução do Templo de Jerusalém. Mas como é que tu como é que tu está tirando essas suposições? Para que vocês entendam, eu preciso ler o texto e eu vou interpretar o texto da forma que é interpretado nos dias de hoje. Se uma pessoa pegar e ler, ela vai identificar dessa forma. Mas se eu jogar na Vulgata grega original desse texto aqui, vocês vão perceber que o sentido dessa epístola aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de versículo 1 ao 8, de 1 ao 8, mais ou menos aqui, de 1 ao 12 logo, de 1 ao 12, ele é um tanto curioso. Eu não vou dizer diferente, ele é curioso, importante, necessário para que aqueles que aguardam a vinda de Jesus, estão esperando os sinais, né, da sua vinda, eles fiquem por dentro. Um gole rapidinho de café aqui. Então, tá. Então vamos ler o texto. A vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia,
e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se, isso daqui que interessa a gente, pessoal, a ponto de assentar-se, esse daqui vai ser o tema, a referência central do nosso estudo, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Aí aqui embaixo já dá o caráter do homem da iniquidade e sua derrota. Esse texto aqui, pessoal, ele é a continuação. Por mais que tenha o cabeçalho aqui, ó, esse texto aqui é a continuação desse aqui. Ó. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Esse detém aqui se refere a esse detém aqui. Ó. Ele é um texto completo. Ele não finaliza aqui, ele dá continuidade aqui ao sentido do que ele está querendo dizer. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. E por todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Até aqui. Então, aqui vamos destrinchar o que Paulo está querendo se referir com isso. Bom, aparentemente parece, pelo texto, que a preocupação de Paulo era explicar algo importante sobre o fim dos tempos. Porque os tessalonicenses estavam, como se diz, tendo suposições sobre a vinda de Jesus. É isso que está querendo dizer aqui. Ó. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. O que ele está querendo dizer é assim, olha, Tessalonicenses, não podemos de nós mesmos supor que já chegou o dia do Senhor. Já, por exemplo, vamos supor que uma pessoa abre a boca e diz, olha, Jesus vai vir hoje, ou vai vir amanhã, ou vai vir hoje, o dia do Senhor vai ser daqui a 3 dias, ou daqui a 5. É isso que eles aparentemente estavam fazendo. Já tinha chegado, eles estavam nesse alvoroço todo. E Paulo manda essa advertência a eles, calma aí, pessoal, calma aí, irmãos. Não vos perturbeis com facilidades. Então ele começou a dar algumas dicas sobre o que antecederia a vinda de Jesus e o que era necessário acontecer antes para que Jesus viesse, para que Jesus viesse na segunda vinda, né? E aqui ele deu algumas dicas, ó. Aqui ele diz assim, ó,
Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Pronto. Nessa passagem aqui, nessa frase, ele já disse assim, olha, não vai acontecer a vinda de Deus sem vir um filho da perdição, o homem da iniquidade. Cadê? Onde está ele? Ele já apareceu? Já é visível? Então, essa foi a primeira orientação que Paulo disse para ele. Quer dizer, a segunda orientação, né? A primeira foi que não era para eles estarem perturbados ali, querendo saber. A segunda ele deu a direção de que culminaria antes na vinda do anticristo, né? Que ele fala que homem da iniquidade, mas nós hoje conhecemos ele como o anticristo, né? É o anticristo bíblico. Tá. Aí ele ainda diz mais, ele diz que o anticristo vai vir antes da vinda de Jesus, chama de apostasia, o homem da iniquidade, e ele ainda demonstra uma ação que esse homem vai fazer, o anticristo, que esse cidadão, esse filho da perdição vai fazer quando ele vir, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus ou é objeto de culto a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, aí ele já dá uma ação do que esse sujeito vai fazer. Já coloca um objeto central ali. Qual é esse objeto central? O templo de Salomão, que na época era o templo de Herodes, né? O Grande. Chama Herodes o Grande porque ele que reformou o templo, né? Reformou o templo, aquele templo que Jesus viu lá, que Jesus pregou, que Jesus estava lá, era chamado o Templo de Herodes, porque Herodes que fez uma reforma religiosa no templo, né? Nas edificações. Tá, então, aí tá, então ele dá essas duas orientações, ele dá do homem da iniquidade, que vai vir antes, e vai dar do templo. E ainda diz mais, ele diz que ele vai se opor contra Deus ao objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Perfeito. Tudo normal até agora. Aqui ele está descrevendo, e ele ainda diz mais, ó, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Então era costume de Paulo pregar sobre a vinda de Jesus. Naquela época já era costume, né? Imagina agora que estamos provavelmente, muito provável, às portas, né, desses acontecimentos. Aí, aqui é que está o enigma de tudo isso, pessoal. Nesse capítulo 6 aqui, o versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente à ocasião própria. Tá. O que o detém, então? O que o detém? Agora sabeis o que o detém. O que eu entendo por aqui é que o que detém a revelação do anticristo é o templo. Mas aí vamos se colocar na mente dos tessalonicenses. Eles sabiam da existência do templo, né, de Jerusalém. Sabiam. Então vamos fazer rapidinho uma pesquisa rápida aqui. Como estamos minados de informações na nossa década, dá para a gente puxar aqui, pesquisa rápida aqui, vamos ver, quem sabe faz ao vivo. Então vamos pesquisar aqui rápido, pessoal. Qual ano
qual ano foi escrito a epístola de Segunda Tessalonicenses. Por que é importante pesquisarmos isso aqui? Vocês vão já entender o que eu estou querendo fazer aqui. A data em que segundo a Epístola de Tessalonicenses foi escrita varia de acordo com a vertente de estudo. Tradicionalmente, estudiosos apontam que foi escrita por volta de 51 e 52 depois de Cristo. Já a visão crítica moderna sugere que sugere uma datação entre os anos de 80 e 100 depois de Cristo. Tá, vamos anotar isso aqui. Deixa abrir aqui rapidão. Deixa eu fazer um documento aqui rapidão. Então vamos anotar isso aqui, essa informação. Do ano 51 e 52 depois de Cristo. Copiar. Aqui 51, 52 e 80. E o de 80 a 100 depois de Cristo. Eles têm uma dúvida, né? Se foi no decorrer desses 2 anos aqui, ó, dessas duas referências, no ano 51 a 52 depois de Cristo e o ano 50 a 100 depois de Cristo. Por que isso é importante? Agora vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Porque no ano 70, deixa eu colocar aqui quando foi destruído o segundo templo de Jerusalém. O segundo templo de Jerusalém foi destruído dia 30 de agosto do ano 70 depois de Cristo. Aí você vai colocar aqui do ano 70 depois de Cristo. 70. DC. 70 DC. Então nós temos essas 3 informações que vamos levar lá para o texto. Destruído. Templo destruído. Por que nós precisamos dessa informação, pessoal? Porque precisamos ter uma visão. Templo destruído. Porque precisamos ter uma visão, por mais que seja superficial, do que os tessalonicenses estavam vendo referente ao templo naquela época. Para que a gente possa entender, por mais que seja aproximadamente, né, o que eles estavam, como eles absorveram essa epístola de Paulo, né, essas orientações de Paulo. Então o templo foi destruído 70 depois de Cristo. E a epístola escrita entre esses 2 períodos aqui. Escrita.
Por que isso é importante, pessoal? A gente ter essa margem e esse conhecimento. Porque se a epístola que Paulo, essa epístola que nós estávamos lendo aqui, essa aqui propriamente dita, se ela foi escrita ou dada a eles antes da destruição do templo, e Paulo estava falando sobre o templo aqui, e claramente é sobre o templo aqui, porque ele diz aqui, ó, a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama a Deus objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Se essa epístola aqui foi dada para eles depois da reconstrução do templo, então eles já tiveram, através desse texto aqui, a orientação de que o templo seria reconstruído novamente. Isso é óbvio que eles iam ter essa informação, que o templo ia ser reconstruído novamente, porque vamos supondo que essa epístola foi dada depois da destruição do segundo templo lá pelo imperador Tito, né? O imperador Tito que destruiu o templo, o segundo templo de Jerusalém. Agora, porém, se foi antes da destruição do templo, se foi aqui, como ele diz aqui, no ano 52, que no ano 52, 51, 52, se essa epístola foi escrita nesse ano, então eles sabiam ainda que o templo estava erguido, por mais que se foi no ano 51, se passar 19 anos depois dessa epístola, o templo seria destruído, né, pelo imperador Tito. Ainda mais também que Jesus também, ele profetizou sobre a destruição do terceiro templo. Ele disse: destruirei este templo e edificarei outro. É claro que tem um sentido espiritual ali, né, sobre o templo, que era o seu corpo, né, o seu corpo, que foi destruído e reconstruído depois de 3 dias, né. É a comparação entre o templo e o corpo de Cristo. Tá. Por que nós temos que entender isso? Por que é importante entender isso? Porque nós entendemos, chegando à conclusão de que período eles estavam quando receberam esta epístola, se é antes ou depois da destruição do templo, eles vão ter mais ou menos uma base do que Paulo estava falando aqui para eles. Por isso que Paulo disse: agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, o que detém a manifestação do homem da iniquidade? Pelo texto eu vou entender que é o templo. Só que se o templo estivesse erguido ainda, se ainda não tivesse sido destruído, se essa opção aqui do ano 52, 51 e 52, que foi escrito essa epístola, o templo ainda estava de pé. Então eles não iam ter a profundidade, não iam saber ter a profundidade do alcance dessa epístola, dessa profecia. Porque estava presente o templo ainda. Agora, porém, se essa epístola foi escrita no ano 80 ou 100 depois de Cristo, depois da destruição do templo,
eles já sabiam, eles já tinham, já sabiam realmente sobre do que Paulo estava se falando aqui, por isso que ele disse, e agora sabeis o que o detém. E o que estava detendo a manifestação do homem da iniquidade era o templo. Então, nessa epístola aqui já dá para ter mais ou menos uma noção do que Paulo estava querendo dizer. Olha, resumindo, Paulo chegou e disse aos Tessalonicenses: olha, vocês estão perturbados aí, supondo que já chegou o dia de Deus, isso e aquilo, pois vocês sabem que o que diferencia, o que pode indicar se já está perto ou não a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, é a reconstrução do templo. Vocês não vos recordar de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Talvez foi isso, foi um puxão de orelha que ele deu, que ele falou. Olha, vocês sabem que o templo precisa ser erguido para essas coisas acontecerem. Supondo que o templo nessa época já tinha sido destruído, né? Porém, se o templo não tinha sido ainda destruído e ainda estava ainda erguido, é compreensível por certo ponto que eles ficaram assim, digamos, sem ter profundidade no que Paulo estava dizendo. Aí mais embaixo ele diz aqui, ó, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Tá, aqui que a confusão se faz. E essa confusão é feita nos dias de hoje, porque eu já vi pregações no YouTube, por aí pela internet afora, e pastores renomeados, conhecidos, falando que com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Esse detém aqui que ele coloca aqui, eles colocam como se fosse o Espírito Santo. Eles não sabem, não pegam a profundidade do texto por completo e colocam detém aqui como algo que está prendendo algo, assim, sentido de prender. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, vamos supor que quem está detendo a manifestação do anticristo seja o Espírito Santo, e depois que o Espírito Santo for tirado com a igreja da terra, aí ele vai ser manifestado. E posso dizer que não faz nenhum sentido essa linha, esse pensamento, esse raciocínio. Uma que ele foge totalmente do padrão do que Paulo estava querendo dizer aqui. Foge totalmente. Aqui em nenhum momento ele está falando do Espírito Santo aqui. Aqui ele está falando, está chamando a atenção dos Tessalonicenses com respeito à vinda, aos sinais da vinda de Deus, né? Os sinais que iam ter antes da vinda de Jesus. Que com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E o que o detém é exatamente isso aqui, ó. E agora sabeis o que o detém. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então vamos traduzir. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado ou tirado aquele que agora o detém. O templo. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera
e aguarda somente que seja afastado o templo. O mistério da iniquidade só está esperando, gente, pessoal, que o templo seja erguido. É a única coisa que está impedindo o templo ainda o anticristo de se manifestar. E vocês querem que eu prove para vocês aqui, agora, nesse momento, que é isso mesmo? É só vocês virem aqui, ó. Google, pesquisa aqui, ó. Domo da Rocha, em Jerusalém. Esse daqui, pessoal, é o Domo da Rocha em Jerusalém. Esse é um edifício muçulmano, edificado no ano 691, e ele está lá onde era o Templo de Jerusalém. Então, o anticristo só espera que seja afastado isso daqui, ó. Porque isso que o detém ainda. Ah, então tu quer dizer que isso daqui vai ter que ser destruído, vai ter que ser afastado, vai ter que ser eu disse, calma aí, esse é um dos grandes debates teológicos da nossa época, gente. Tá aqui, ó. Esse é um dos grandes debates da teologia, da teologia dos nossos dias. Por quê? Porque esse edifício aí, muçulmano, ele está praticamente impedindo com que o templo seja erguido. Mas se você for olhar por um lado, ele não está impedindo nada não, pessoal. Porque aqui, ó, no texto, está dizendo que não vou aqui e agora sabeis o que o detém. O que o detém? O templo, a reconstrução do templo, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Aí depois, mais embaixo, com efeito o mistério da iniquidade já opera e agora somente que seja afastado aquele que agora o detém. Que o templo de Deus seja afastado. Como é que vai ser afastado então? Ser tirado daqui e colocado aqui, ó. Afastado. No lado. Ser colocado aqui, ó. Lá no lado. E eu tenho como provar isso para vocês no texto bíblico. No texto bíblico. No próprio texto bíblico. Tem como provar isso aqui, que isso é verdade. Tá? Quando isso acontecer, eu vou apagar isso aqui, eu não vou mais usar. Deixa eu deletar. Eu não gosto de que fiquem muitas coisas aqui na área de trabalho, pessoal. Sou muito chato. Aí eu vou mostrar aqui para vocês no estudo aqui que ele vai ficar assim, ó. Como é que ele vai ficar? Vai ficar mais ou menos assim. Aqui, ó. O Domo da Rocha vai ficar desse lado e o templo vai ficar desse lado. Vão ficar lado a lado. Espera que seja afastado aquele que agora o detém. O que estava detendo ele? O templo. Então o templo afastado. Aqui, ó. Não pode ser o Domo da Rocha, porque o Domo da Rocha naquela época, na época da epístola, quando a epístola foi dada para eles, o Domo da Rocha ainda seria reconstruído 400, deixa eu ver, calculadora, vamos fazer aqui rápido. O ano que o Domo da Rocha foi erguido, o Domo da Rocha que eu estou falando é essa mesquita aqui, mesquita muçulmana,
Ela foi erguida no ano de 691. 691. Menos o ano que a epístola foi dada. Vamos colocar aqui no ano 52 depois de Cristo. Olha, 639 anos. 639 anos antes da reconstrução da mesquita. Então, era muito, era quase não, era 6 séculos à frente ainda. Então, tá. Aí vai ficar aqui. Então, deixa eu pegar mais uma imagem aqui. Esse daqui, ó, esse daqui é mais visível. O templo vai ficar bem aqui, ó, lado a lado. A mesquita vai ficar desse lado, ela não vai ser necessária ser destruída. E o templo vai ficar aqui, no lado. E bem aqui tem algo... Ah, tá aqui, ó. Bem aqui, ó. Um pouco para cá. Mais ou menos aqui, ó. Tá aqui. Tem o chamado Portão Dourado, que é o tema do próximo estudo, tá, pessoal? Portão Dourado, que é o tema do próximo estudo, e é um estudo muito bom, que vai chamar atenção para um dos grandes mistérios, né, sobre esse portão, né? Porque tem uma profecia ligada a esse portão aqui, que o Deus de Israel vai entrar por ele. É claro que Jesus cumpriu essa profecia, né? Quando entrou no Domingo de Ramos aqui, né? Montado em um burrinho. Tá, aí voltando lá ao estudo que interessa. Então o templo vai ficar aqui, ó. Quando for afastado, aquele que agora o detém, o templo, achavam que era aqui, mas foram descobrir já na nossa época, na época de hoje, né? Na época atual, que o templo não é aqui, mas aqui. É aqui que fica o templo. Aqui que era construído o templo, né? E isso daqui essa parte daqui é o atril, chama atril exterior do templo. Essa parte aqui, ó, de fora. Então, tá. Deixa eu fechar essa imagem aqui e voltar lá para o texto. Então é sobre isso que se fala aí. Este texto não tem nada a ver com a permanência ou a retirada do Espírito de Deus daqui da Terra. Isso não tem nada a ver. É por isso que tem que se tomar muito cuidado com interpretações que não têm bases bíblicas, bases para você falar assim, porque como vimos aqui, se eu for ler rápido aqui, eu vou entender dessa forma. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda que seja afastado aquele que agora o detém. Aí eu faço a pergunta, o que o detém? Aí, essa pergunta que eu fiz, o que o detém, é que gera muita especulação. O que o detém? Aí a pessoa vai completar o que? Zoa a vozinha da cabeça dele, vai falando assim, deve ser o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está detendo o anticristo. Olha, é o Espírito Santo que está detendo o anticristo, a revelação do anticristo. Então, quando o Espírito Santo for tirado da terra, aí vai ser revelado o iníquo. E é totalmente falsa essa afirmativa. É uma afirmativa falsa, sem respaldo bíblico, por alguém que apenas leu esse texto e entendeu conforme as vozes da sua própria cabeça. Tá, então, mas e aí, tu também, como é que tem respaldo para te falar essas coisas? Porque eu estou buscando pesquisas. Eu estou pesquisando e mostrando aqui para vocês, não só
através da concordância verbal, da concordância do texto aqui, mas também com imagem, né? Eu acabei de mostrar aqui a imagem do templo aqui, ó, lado a lado. Nós vamos vamos supor que nós precisamos, então, o que aconteceria se eu colocasse esse mesmo texto no grego original? Será que mudaria o sentido? Será que mudaria o sentido do que eu estou falando? Será que realmente se fala sobre o templo? Então vamos colocar lá, tem dois sites, tem esse site aqui, que é chamado Bíblia em Português, que eu até já guardei aqui, né, para o estudo, que aqui ele faz uma comparação sobre o texto original, a Vulgata grega, né, antiga, o texto a forma que foi escrito antigamente e a forma que que temos hoje atualmente, né? Então é só levar para lá nas frases e comparar, né? Só levar para lá para os textos, para os versículos e fazer a comparação. Como eu já fiz tudo isso aqui, eu guardei aqui a comparação. A comparação é com o grego original, né? Para ver se muda o sentido da palavra, porque cá entre nós, esse detém aqui pode não ser exatamente o que esperamos que seja no grego original, ou pode ser. Então, buscando tirar essa dúvida para ver se estava certinho a tradução, conforme o texto antigo, se não foi alterado nenhuma palavra, nada para mudar o sentido da profecia, né? Tive que analisar e eu tenho aqui, né? Eu já separei aqui. Deixa eu pegar. Aqui. Vou abrir aqui. Tá aqui. Que dá a comparação do Almeida Revista Atualizada, tradução atual. Essa tradução aqui, pessoal, é essa que que a gente está vendo aqui, ó. Essa que a gente está vendo aqui. Essa aqui de baixo é no original da Vulgata grego, texto original. Então o que vamos fazer para realmente ver se muda o sentido da interpretação bíblica? É só comparar, é só modificar, é só comparar palavra por palavra. Então, vamos ler aqui. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Isto está no capítulo 3. Confirma lá. Voltando lá. Capítulo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Perfeito. Então isso daqui tudo está repetido aqui, ó, que é Almeida Revista Atualizada. Tudo. Aí o que podemos fazer para saber se não fugiu algum sentido de alguma palavra importante que modificasse o sentido original do texto? É necessário fazer essa comparação. E comparando aqui, olha como fica. O capítulo 3, que é aqui, ó, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. No original grego, da Vulgata grega, do texto original, fica dessa forma. Deveria enganar em nenhum caminho, porque não será, se não devera ter chegado à apostasia primeiro
e deve ter sido revelado o homem, o filho da destruição. Quando estiver em parêntese é que foi acrescentado a palavra, tá, pessoal? Não existe esse um aqui no texto bíblico, no texto original bíblico. Aí vamos para 2, para o capítulo 2, ou para o capítulo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Vamos lá no original, 4:4. Opondo-se e exaltando-se acima de todo chamado Deus. Perfeito. Ou é objeto de culto. Ok. Assim como para ele em o templo de Deus. Ok. Sentar, estabelecendo ele mesmo que seu é Deus. Perfeito. Não mudou nenhum sentido. Aqui ele está falando exatamente daquilo. Que ele vai se opor e vai se exaltar sobre todo Deus, o objeto de culto, a ponto de se assentar no templo de Deus, estabelecendo ele como se fosse Deus. Perfeito. Não mudou nada. Agora aqui, no 5, que vem a interpretação do detém. E agora aquilo que está possuído, que significa detém, ou possuindo. Você conhece para ser revelado a seu tempo. Aí no sentido original, e agora sabeis o que o detém. Detém quer dizer possuído ou possuindo. Como que eu cheguei a essa conclusão? Exatamente por aqui, pessoal. Aqui, ó. Detém. Deixa eu ver. Esse daqui é o grego, ó. Letra grega. Espírito nem por dizer deveria enganar-se em nenhum caminho, porque apostasia primeiro e seja revelado. Deixa eu ver aqui. E agora aquilo que o está restringindo. Então detém é essa palavra em grego, katechovski. Eu não sei falar, mas é aqui, ó. Mas se eu quero ter certeza se realmente é isso, se o grego se quer dizer isso, é só eu colocar aqui, ó. Google Tradutor. Google Tradutor. Aí eu coloco aqui em grego. Tá aqui, ó. Que quer dizer possuído. Exatamente como eu botei aqui, ó. Possuído. Ou possuindo. Então detém quer dizer detém, eu não sei falar, mas é katechon, que significa possuído. Então eu acho que para dar um sentido mais leve, né, na passagem bíblica, sem tirar o sentido original do texto, porque repetindo, falando aqui, por mais que o texto bíblico aqui esteja na versão Almeida, revista atualizada, ela está certinho. Não tira nenhum sentido do grego original. Traduzido perfeitamente e corretamente no sentido do que se refere.
Só que é necessário essa análise mais profunda justamente por causa dessa interpretação aqui, né, que pode ser usado e que muitos por aí erroneamente têm usado como se fosse o que o detém é o Espírito Santo, e não tem nada a ver. A palavra detém Espírito Santo. Espírito Santo não tem nada a ver com a palavra do grego original, né? Que diz possuído. Ó. Então, tá. Aí vamos para cá. Então, e agora sabeis o que o detém. Ou, e agora sabeis o que possui, né? O que está possuindo, para que ele seja revelado em ocasião própria. Aí aqui, lá, esse é no 5, né? Aqui, e agora aquilo que está possuído, que o detém, ou possuindo, você conhece para que seja revelado a seu tempo. Perfeito. De fato, o mistério da iniquidade está funcionando. Isso é em grego, pessoal. Isso é o sentido original. De fato, o mistério da iniquidade, o mistério já está funcionando, da ilegalidade. E ilegalidade em grego quer dizer iniquidade. Quer dizer, iniquidade e ilegalidade são a mesma coisa, né? Mas em grego o sentido é ilegalidade. Apenas o proprietário, olha, proprietário que quer dizer detém. Então, detém tem sentido de propriedade, de próprio, daquilo que pertence a alguém, e de sentido possuído, do que possui. Atualmente até aqui detém. Atualmente até fora do meio de meio ou médio, ele pode ter sumido, que acontece ou acontecer. E então será revelado o sem lei, a quem Jesus matará com sopro, aqui eu não dei continuidade, mas matará com sopro da sua boca. Tá. Então, a única coisa que então não mudou o sentido original, não. Aqui ele coloca o sentido de possuído, do sentido de possuir, daquilo que pertence a alguém. E quando aquilo que pertence a alguém for afastado, aqui for tirado do meio, que ele coloca meio, ele pode ter sumido ou sumido, então será revelado o sem lei, que é o anticristo. Então está aqui o sentido o sentido de atualmente até que fora do meio ele pode ter sumido. Então dá o sentido de ter afastado algo, né? E sabemos que o que precisa ser afastado e tirado do meio é o templo, né? É o templo que agora está possuído, né? Que está sendo detido por esse edifício aqui, ó. Por esse edifício aqui, do que se chama o Domo da Rocha. Então não mudou, ao contrário, esclareceu ainda mais o sentido de que a palavra detém aqui, que faz essa confusão, ela está se referindo realmente ao templo de Jerusalém, ao templo que precisa ser afastado para que ele seja revelado o iníquo. Para que seja revelado o iníquo. E ele vai ser afastado quando for colocado dessa forma aqui, pessoal. Dessa forma aqui, ó.
Não, essa imagem aqui não. Essa aqui. Quando for colocado dessa forma aqui, lado a lado, vai ser afastado. Vai ser afastado aquele que agora está possuído. E o que está possuído agora é o templo. O templo está ele está possuído. Alguém, alguma coisa está tomando o lugar dele lá. E o que que tem, e quem é esse que está tomando o lugar dele? É esse aqui, ó, esse edifício aqui do 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 Domo da Rocha, né? Edifício do Domo da Rocha. Então, para finalizar, então era isso. Isso é importante. Esse estudo é importante porque ele praticamente nos dá uma visão, né? Uma direção de que o templo vai ser erguido lá no lado da mesquita, né? Eu não sei como é que o anticristo vai fazer para ele convencer tanto judeus como muçulmanos para terem essa espécie de aliança, né? Aliança onde cada religião respeite a fé do outro, né? E, e eu não sei como que eles vão chegar a essa aliança, né? Porque é interessante hoje se você se se um judeu ameaçar se um judeu ameaçar erguer qualquer coisa ali no Monte do Templo é a Terceira Guerra Mundial, mano, no dia de hoje. Então, para que se chegue a essa, para que se chegue a essa situação de que o terceiro templo seja erguido lado a lado da mesquita é realmente só coisa mesmo profética, né? E estejamos atentos, né, aí, né, nas informações, nas mídias, nas notícias, nos jornais, que isso daí pode estar sendo previsto a qualquer momento, né, essa aliança aí, né? Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado, né, terem acompanhado o estudo. Espero que vocês tenham gostado. Então, foi um estudo muito longo, mas eu preparei de bom grado, tá? Espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês. Se vocês quiserem o site, né, o site para ver essa comparação, fazer a comparação bíblica, né, fazer a comparação no grego original, o nome do site é Bíblia Bíblia Português, Bíblia em português, interface. Ela é uma, deixa eu ver, ela é uma, o nome do site é bibliaportuguês.com. O nome do site, que vocês podem ver a tradução original, né, do texto bíblico. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, tá? Pela companhia de vocês. E até a próxima, até o próximo estudo, que vai ser sobre, já está até preparado aqui, sobre a Porta Dourada. A Porta Dourada de Jerusalém, no próximo sábado, se Deus quiser.